Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de mais um programa analisando imagens. E dessa vez a gente vai avaliar uma fotografia de 1925. Ela foi publicada em 1925 e se trata de um registro de um antigo casarão no centro de Pesqueira, já bastante antigo, mas que ainda preserva em sua maior parte as suas características arquitetônicas originais. Mas antes de começar, vou pedir para você se inscrever no canal e deixar um comentário também. Comentário que você achar pertinente, com alguma sugestão, alguma informação ou alguma correção sobre esse vídeo. E se você estiver ouvindo pelo podcast, porque eu vou acabar colocando também no podcast esses programas, embora eles sejam visuais, mas eu vou colocar o áudio com uma imagem, a imagem principal que está sendo analisada. Então vamos lá, vamos começar. Como eu já falei, a foto ela foi publicada em 1925. Esse casarão ele é conhecido por algumas pessoas como o chalé de Dona Anélia. Sobre a autoria da fotografia a gente não sabe. Eu só sei que ela foi publicada em 1925 num antigo álbum de Pernambuco. E quem me cedeu a fotografia foi José Florencio Neto, o presidente do Instituto Histórico de Pesqueira, a quem eu já agradeço. Essa construção, segundo informações da família, de pessoas mais antigas da família, essa casa ela foi construída provavelmente entre os anos de 1880 e 1890. É um casarão bem bonito, ele é em duas águas, tipo um chalé mesmo, tem uma edícula e tem uma construção mais simples no fundo, que a gente vê aqui só, digamos, o perfil do telhado. É uma construção de suporte. Eu não sei, já me disseram que seria uma casa para empregados da família. Na fachada tem, acompanhando o telhado, tem uns lambrequins. E lembra muito a arquitetura do chalé de Carlos de Brito, que fica ali ao lado da Peixe. E hoje é usado pela Prefeitura Municipal como uma de suas secretarias. Se lembra bastante. E eles são mais ou menos da mesma época, inclusive. Atualmente o casarão está bem parecido com isso aqui. Pouca coisa mudou nele. Os lambrequins, por serem de madeira, eles se deterioraram, foram retirados, foram reconstituídos. E agora já está precisando de uma reforma novamente. A gente vê ainda esses pilares na frente. Tem esses detalhes, né? A gente vai comparar daqui a pouco com um aspecto mais recente, para a gente comparar, ver se tem alguma diferença grande, né? E ficava uma espécie de chácara no centro da cidade, em frente à praça, a antiga Praça Marquês do Eval, que hoje é a Praça Getúlio Vargas. E a gente vê um detalhe curioso aqui, é que passava em frente a linha de bondes, os dois trilhos que formavam a linha que foi instalada em 1911. Só que é porque eu já falei inclusive em outros vídeos que ela passava em frente, mais ou menos onde é o Banco Bradesco hoje, e cruzava a Praça Marquês do Eval, que hoje é a Praça Getúlio Vargas. Eu vou até mostrar uma foto para a gente entender. Vejam aqui essa foto da Praça Dom José Lopes, né, que mais tarde seria a Praça Dom José Lopes, né? Vejam que o trilho ele passa ao lado da catedral, cortando parte da praça. Passava ao lado da catedral, do lado esquerdo de quem olha a catedral de frente, ele fazia a curva pela catedral. O trilho, né, os trilhos faziam a curva pela catedral, passavam mais ou menos em frente onde é o Bradesco e retornava pelo outro lado, cortando a atual Praça Getúlio Vargas, aquele espaço, e pegava a rua 15 de novembro. Vejam nessa outra fotografia da Praça Marquês do Eval, que os trilhos realmente eles cortavam a praça, o espaço que era chamado de praça. A praça à época não tinha pavimentação, mas era a Praça Marquês do Eval. E vejam aqui, dá para perceber que por aqui, mais ou menos aqui, fica hoje o Banco Bradesco, a loja de Alex Variedades. E os trilhos vocês
podem ver que eles fazem um ângulo com a rua, porque ele está fazendo uma curva aqui na verdade e sobe pela rua 15 de novembro, subia a essa altura. Só que em alguma época, me parece que esse era o traçado original da linha, e em certa época foi criado uma nova linha que, em vez de fazer o contorno pela catedral, ela passava pelo outro lado. Nessa foto aqui, vejam que o trilho, em vez de passar pelo lado esquerdo da catedral, novamente, de quem olha a catedral de frente, ele passava pelo lado direito. Na altura dessa foto aqui, em 1941, os trilhos que passavam pelo lado esquerdo já não existiam mais, e só do lado direito. Deve ter sido desativado e com o tempo foi retirado porque perdeu o sentido de ficar aqui, mas permaneceu do lado direito. Vocês percebem, olhem direito, vocês vão ver duas linhas cortando o calçamento, que são, na verdade, os trilhos da linha de bondes. Então, entre 1911 e meados da década de 20, os trilhos contornavam a catedral, cortavam a Praça Marquês do Herval e subiam pela Rua 15. Com a mudança, os trilhos passaram direto pelo lado direito da catedral, passando em frente ao antigo casarão. Agora vamos dar uma olhada como é que ele está em tempos mais recentes. Para quem não estiver ainda identificando onde fica esse casarão, vejam só a localização dele. Aqui a gente vê a catedral e o casarão está aqui. Em frente à Praça Getúlio Vargas. Então a linha de bondes, o que eu queria dizer é que ela subia pela Rua Duque de Caxias, aí fazia a curva contornando a catedral, cortava a Praça Marquês do Herval e subia pela Rua 15. Depois a linha foi desviada para o outro lado, ela vinha pela Rua Duque de Caxias e pegava à direita da catedral e subia reto, passando em frente ao casarão e seguindo pela Rua 15. Agora a gente vai dar uma olhada como se encontra o casarão em anos recentes. Vamos lá. E aqui está ele. Quando esse registro aqui foi feito, os lambrequins já tinham sido retirados, estavam estragados e foram ou caíram ou foram retirados. Depois o casarão ele foi alugado para um empreendimento e o pessoal fez uma reforma, ficou muito bem feito, inclusive eles refizeram os lambrequins e o casarão ganhou um aspecto mais parecido com o que tinha originalmente. A gente vê que esse registro aqui foi antes disso, antes do empreendimento ter funcionado dele. Aqui a gente tem aqueles dois pilares que tiveram alguma modificação, coisa simples, né? Vamos comparar. Uma ligeira modificação. No topo parece que havia um globo, pelo menos em um dos pilares, coisa que não existe mais. Mas a fachada em si está bem preservada, bem parecida ou idêntica ao que era no passado. Tem ali uma edícula no fundo, que é essa aqui, e uma outra construção auxiliar que a gente vê aqui, como eu já falei, o perfil do telhado, e aqui na foto mais recente. A gente vê, embora com alguma dificuldade, que havia escadarias, uma de cada lado, que ainda existem. Bem bonito, inclusive. De um lado e do outro aqui. Um casarão muito bonito, tem muito valor histórico, um valor arquitetônico, né? Com muito significado. Ele continua com parte da área do entorno ainda preservada,
aquela área que parecia que lembrava uma chácara. Então, pelo menos parte dessa área foi preservada. Vejam que ele fica em frente à Praça Getúlio Vargas, nos fundos da Catedral. Então é isso, gente. Mais um vídeo bem interessante, um programa interessante sobre uma fotografia bastante preciosa, de um casarão com muito valor. É um dos símbolos daquela época, da pesqueira, deixando de ser vila e passando a ser uma cidade, uma sede de município como cidade. Então, obrigado e até o próximo programa. É isso.